Nesse vídeo eu vou falar o porquê você deve jogar o seu SSD SATA no lixo e comprar um armazenamento muito melhor. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem um SSD SATA aí no seu PC com a velocidade média de leitura e escrita de 500 MB por segundo. Tem vários desses SSDs vendidos na AliExpress, como Golden Fear e X-Ray Disk, mas vou falar a verdade para você que usa um desses, eles não prestam, e no vídeo de hoje eu vou mostrar o porquê você deve jogar eles no lixo agora mesmo. Por isso assista esse vídeo até o final para eu te convencer a fazer isso. Saia da craqueagem e ative agora o seu Windows original com chave GVGMOL. É só clicar no link da descrição, clicar em compre agora, utilizar o cupom TALK para você ter 25% de desconto e pagar bem mais barato. O Windows 11, por exemplo, que custa R$ 1.100, sai por R$ 131 e o Windows 10 Pro sai por apenas R$ 91. E feita sua escolha, é só prosseguir o seu pedido e colocar as informações de pagamento. E para ativar é muito simples, você vai no seu menu iniciar, configurações, atualização e segurança, ativação, colocar a sua chave de ativação e pronto, o seu Windows original está ativado. E com o nosso cupom você também tem desconto no pacote Office, aproveita a promoção de volta às aulas que está rolando, link na descrição. Eu tenho dois computadores aqui na minha casa para eu trabalhar. Um tem dois SSD SATA, um da Golden Fear e outro da X-Ray Disk, com 500 MB de leitura por segundo. E o meu PC secundário tem um SSD NVMe da MovieSpeed, com a leitura e escrita de aproximadamente 3.500 MB por segundo. E eu vou ser bem sincero, galera, eu praticamente não noto nenhuma diferença de um para o outro em questão da velocidade, mas esses SSDs da AliExpress baratinhos não valem a pena. Compra um SSD NVMe caro, que vai ser muito melhor para você. Pelo menos era isso que meus colegas de trabalho diziam para mim quando falei que comprei um SSD baratinho SATA da X-Ray Disk da China, com a leitura de 500 MB por segundo. E bom, até que na época eu acreditei no que eles estavam falando e pensava que me dei muito mal comprando um SSD da AliExpress. Porque vivemos em um mundo de pessoas consumistas, empresas estão lançando o tempo todo novas tecnologias para convencer você a comprar o mais caro, o mais rápido e mais tecnológico. Porque senão você vai ficar para trás. E você não quer ficar para trás, né? Por isso nesse vídeo, vamos fazer uma comparação de um SSD NVMe com a leitura de 3.500 MB por segundo versus um SSD simples, baratinho SATA de 500 MB por segundo de leitura. E por fim vamos chegar na conclusão se você deve ou não jogar o seu SSD baratinho da AliExpress no lixo. E para começar a fazer a comparação entre um NVMe e um SATA, vou falar aqui para você algumas características básicas de cada um. Primeiro que o NVMe vai ser mais rápido do que o SSD SATA, porque ele vai ter uma leitura e uma escrita maior. Uma média aí num PCI 3.0 vai ter uma leitura de 3.500 MB e uma escrita de 3.000 MB por segundo, ali uma média. Já o SSD da X-Ray Disk que eu tenho aqui, ele vai ter uma leitura de 500 MB por segundo e uma escrita aproximada também de 500 MB por segundo, vai depender muito da oscilação aí da sua placa-mãe, se ela é boa ou se é ruim. Mas basicamente é isso. Em relação a preço, você encontra ambos com o mesmo armazenamento hoje em dia na AliExpress com preços muito parecidos. Eu consigo encontrar um SSD NVMe igual que eu tenho aqui de 500 GB, que vai até 3.500 MB de leitura, a um valor de 180 a 230 reais, mais ou menos nessa faixa de preço você consegue encontrar. E o X-Ray Disk ou qualquer outro SSD SATA de 500 GB você vai encontrar pelo valor de 150, 120 a 160 reais você consegue encontrar. Os valores são bem parecidos, vai depender muito da promoção que você encontrar ali. E galera, no meio da edição aqui eu me lembrei que está acontecendo agora aqui na AliExpress uma baita de uma promoção que é a semana do cliente com até 70% de desconto, com vários cupons para você economizar comprando na AliExpress. E se você quer comprar o seu SSD baratinho, já tem diversas opções aqui para você pagar. Por exemplo, para você pagar R$ 66 num SSD SATA, olha só, R$ 66. Temos também NVMe custando R$ 350 com estoque aqui no Brasil. E lembrando, 1 TB, tá? Com 5.000 MB por segundo de velocidade, um preço ótimo para um SSD NVMe. E também temos outras diversas opções para você pagar barato, é só entrar no nosso grupo do Telegram, aqui é a Talk PC Ofertas, o link vai estar aí na descrição para você entrar também. Ou seja, hoje em dia está bem mais acessível um NVMe do que antigamente. Antigamente era bem mais caro, mas hoje está bem acessível, os preços são até equivalentes.
fiz uma comparação no Discmark para saber a velocidade que estava batendo aqui no meu computador e basicamente o NVMe teve uma pontuação em leitura de 3.400 megabytes por segundo e uma escrita de 1.982 megabytes por segundo. Tá bem abaixo até do que promete, mas eu acredito porque eu utilizo um Xeon, aí isso pode limitar, querendo ou não, o desempenho desse meu NVMe. Já o SSD SATA no Discmark ele teve uma pontuação até melhor do que o anunciado, que é de 545 megabytes por segundo na leitura e 504 na sua escrita. Então ele teve uma pontuação muito boa, mas ainda assim bem distante do NVMe, que tem uma leitura muito mais rápida e também uma escrita muito mais rápida, mesmo que minha placa-mãe esteja limitando de alguma forma esse meu NVMe PCI Express 3.0. Mas sem enrolação, vamos começar os testes. Primeiro eu vou fazer a transferência de arquivos, tá? Arquivos grandes do SSD SATA para o NVMe e vice-versa, para saber qual é a velocidade de ambos na prática, e também vou testar o load de carregamento de jogos. Bom, agora vamos fazer transferências de arquivos grandes de um SSD para o outro, do SATA para o NVMe. E para começar, eu tenho um jogo aqui do Far Cry instalado no meu SSD SATA e eu vou transferir para o NVMe. Vamos ver quanto tempo demora para fazer essa transferência, e para a gente ver esse tempo de demora de transferência, eu vou deixar aqui o cronômetro do próprio Windows para a gente calcular aqui o tempo que vai ser feita essa transferência, beleza? Então apertei o Ctrl C aqui do Far Cry e vou para o meu NVMe. Vou colar aqui em teste e vou apertar o Ctrl V agora para a gente calcular o tempo. Ó, apertei o Ctrl V, vou soltar aqui o cronômetro para a gente ver o tempo que vai demorar para fazer uma transferência de 10 GB. Pelo que está indo aqui uma velocidade de 500 megabytes por segundo, né? Tá transferindo de um SATA para o NVMe e está indo até que rápido. Olha só, uma média de 16 segundos. Vamos ver quanto tempo vai durar. Uma média de 19 segundos para fazer a transferência do Far Cry 3 do meu SSD SATA para o NVMe. Deu uma média de 19 segundos. Agora eu vou fazer o inverso, eu vou copiar do NVMe para o SATA. Vamos ver quanto tempo que vai demorar para fazer essa transferência de arquivo, se vai demorar mais ou vai ser o mesmo tempo. Vou vir aqui na pasta já dentro do SATA e vou colar aqui agora para a gente ver quanto tempo que vai durar. Então demorou 19 segundos para um, vamos ver quanto que vai demorar do NVMe para o SATA. Apertei em colar e vamos calcular o tempo aqui. Está indo, pelo que parece, está indo até mais rápido, mas agora já deu uma diminuída na velocidade. Parece que está numa velocidade mais lenta do que um para o outro, mas basicamente 10 GB. Olha só, acabou em 18 segundos, tá? Eu acabei perdendo um pouquinho o time, mas acabou em 18 segundos, ou seja, do SSD para o NVMe demorou mais tempo do que do NVMe para o SSD SATA. Então teve uma diferença de 1 segundo e meio mais ou menos. E agora vamos para um segundo teste que eu vou copiar e colar no próprio SATA. Tá vendo aqui? Eu tô no próprio SATA, vou copiar esses 10 GB e colar aqui mesmo, nessa mesma pasta aqui, para ver quanto tempo que vai demorar. Vou reiniciar o cronômetro para a gente ver quanto tempo isso vai demorar. 10 GB aproximadamente o Far Cry 3. E apertei em colar. Vamos ver quanto tempo que vai demorar. Olha só, do SATA para o SATA a coisa fica bem mais lenta, na verdade. Já passou aqui 10 segundos e ainda não chegou nem na metade, muito diferente, que já estaria terminando ali no NVMe. Mas assim, para 10 GB dentro de um SATA, até que está ok a velocidade, mas a oscilação é bem maior, pelo que parece, né? Eu acredito que a oscilação vai ser bem maior aqui no SATA do que no NVMe, que vai ter uma estabilidade muito maior. E olha só, 40 segundos e ainda nada para o SATA, né? Fazer a cópia do próprio arquivo dentro do próprio SATA. E olha só, 50 segundos, pelo que parece, vai passar da casa de 1 minuto e não vai ter concluído ainda. E é o que aconteceu. 1 minuto e 2 segundos para fazer a cópia de 10 GB do próprio SATA para o SATA, né? Eu não fiz a transferência de um armazenamento para o outro, eu só copiei o arquivo e colei dentro da mesma pasta para ver quanto tempo levaria. Vamos fazer agora o mesmo teste utilizando agora o NVMe para ver se faz uma diferença muito grande. Então eu vou pegar aqui, ó, vou copiar o Far Cry, que já está dentro da minha pasta do NVMe, vou reiniciar a média aqui no cronômetro e vou iniciar. Vou apertar o Ctrl V
e iniciar a média aqui. Vamos ver quanto tempo que vai demorar. Olha só, já passou da metade em 5 segundos. Pelo que parece vai ser muito mais rápido e acabou. E basicamente em 10 segundos já foi feita a cópia, diferentemente para 1 minuto do SSD SATA. Então o NVMe para fazer 10 GB, uma transferência de 10 GB, muito mais rápido você consegue do NVMe para o próprio NVMe. Então se você quiser fazer uma cópia de arquivo no seu armazenamento NVMe, você vai ter muito mais rapidez, igual está aparecendo aqui. E agora eu vou fazer o mesmo teste praticamente, só que com um arquivo maior. Vou transferir o CS2 de um armazenamento para o outro do SATA para o NVMe, vou transferir do NVMe para o SATA e no final a gente também vai fazer a cópia desses arquivos dentro do próprio armazenamento para saber o tempo que vai levar. Então eu já estou aqui com o meu CrowdStrike que está instalado no meu SATA, que uma média de 40 GB ele tem, e eu vou fazer a transferência para o NVMe. Copiei e vou naquela pastinha de teste aqui no meu NVMe. Já estou aqui no meu NVMe, vou reiniciar o cronômetro e vou colar aqui para ver quanto tempo faz essa transferência, tá? Apertei Ctrl V e vou iniciar o cronômetro para a gente ter uma média. E agora aí vamos ver quanto tempo que vai demorar. Normalmente quem está fazendo, está comandando essa transferência é o próprio SSD que está comandando essa transferência. Então quando a gente fizer o inverso, tende a ser mais rápido porque quem estará comandando é o NVMe. E a leitura está até que legal ali, uma média de 450 MB de velocidade, está muito boa para fazer uma transferência aí de 40 GB. Está indo para 1 minuto e não chegou ainda nos 50%, mas a velocidade está indo muito bem, está bem estável. Está chegando aqui no final, estou com a mão aqui no cronômetro e pausou. 1 minuto e 47 segundos foi o tempo para transferir 40 GB do SSD SATA para o SSD NVMe. Agora vamos fazer o inverso para ver quanto tempo que vai demorar. E agora eu vou fazer a transferência do NVMe para o SATA. Vou iniciar o teste para a gente ver quanto tempo vai demorar. Vou apertar agora e iniciou, tá? Já iniciou a transferência, vamos ver quanto tempo vai demorar. Já está chegando aqui no final, aqui eu estou prestes a apertar o cronômetro. Até demorou alguns segundinhos a mais, pelo que parece aqui no NVMe para o SATA. 1 minuto e 57 segundos, praticamente 2 minutos a duração para transferir do NVMe para o SATA, que basicamente é um empate, tem alguns segundinhos de diferença, mas não vai ter uma diferença tão grande porque vai sempre nivelar para baixo, porque essa transferência entre o SSD SATA para o SSD NVMe sempre vai nivelar para o mais baixo, e o mais baixo é o SATA, que tem 500 MB de velocidade para fazer essa transferência de arquivos. E agora o próximo teste que a gente vai fazer vai ser a mesma coisa, né? Que agora é copiar o próprio CrowdStrike para a pasta do SATA para o SATA. Fazer uma cópia de arquivo do SATA para o SATA. Vamos ver como que se comporta e o tempo que vai demorar para isso ser finalizado, tá? Vou apertar agora aqui no Ctrl V para a gente ver o tempo. Iniciei o cronômetro e agora vamos esperar para ver quanto tempo isso vai demorar. E bom, galera, está praticamente chegando no fim, tá? Já se passaram 6 minutos e 20 segundos para fazer uma cópia de 40 GB do SATA para o SATA. Vou aqui apertar quando concluir para a gente ter a real noção, ó. 6 minutos e 34 segundos para fazer uma cópia do SATA para o SATA, né? Fazer uma cópia interna de armazenamento de um jogo. Então, até que demora bastante, 6 minutos e 34 segundos para 40 GB fazer uma cópia demora bastante. Eu acredito que no NVMe a gente não vai ter essa demora toda. E agora estou aqui no nosso NVMe, na pasta do NVMe, para ver fazendo a cópia se vai demorar tanto, mais de 6 minutos, quase 7 minutos, igual demorou para fazer uma cópia de 40 GB lá no nosso armazenamento SATA. Vamos testar agora, vou apertar o Ctrl V e vou iniciar o cronômetro também. Apertei Ctrl V, vamos iniciar o cronômetro para ver o tempo que vai ter para fazer essa transferência de 40 GB. E pelo que parece, vamos aqui chegar na casa nem de 1 minuto e meio e já vai estar finalizado a transferência de 40 GB. A velocidade, pelo que parece, é muito mais rápida mesmo, já está praticamente finalizando. Ó. Já vou me posicionar para encerrar o cronômetro quando acabar e basicamente já finalizou 98%.
Vamos esperar finalizar. Finalizado 1 minuto e 17 segundos. Então, para fazer uma cópia de 40 GB dentro do próprio armazenamento, você teve essa diferença enorme de tempo. Isso aqui é uma baita economia de tempo, tá? É um resultado surpreendente, me surpreendeu bastante. Eu nem esperava que ia ter toda essa diferença de um SSD SATA para um NVMe. Realmente me surpreendeu demais. Agora vamos fazer um comparativo do SSD SATA versus o NVMe para ver qual carrega mais rápido os jogos. Vou fazer teste em alguns jogos para a gente ver o tempo de loading. O primeiro jogo que eu testei aqui a velocidade de load foi o GTA V, porque esse carregamento inicial do GTA V demora demais. Lembro lá em 2012, meados de 2013, quando lançou esse GTA no Xbox 360, PlayStation 3, que demora que era para carregar esse menu até o jogo, demorava demais. O SSD padrão SATA já melhorou demais e eu acredito que o NVMe carrega até mais rápido aqui, ó, 24 segundos para o NVMe e o SATA ainda continua carregando. Será que vai fazer muita diferença? 32 segundos versus 24 segundos do NVMe. Então, vence aqui o NVMe com 24 segundos e perde o SATA com 32 segundos. Mas para quem joga isso aqui, praticamente o que? 10 segundos de diferença não faz praticamente diferença nenhuma para quem joga. Iniciei aqui também o CS2 aqui para ver se tem uma grande diferença na inicialização do jogo, o NVMe versus o SATA. Eu acredito que não, por ser um jogo leve, não vai ter uma grande diferença assim. E realmente, olha lá, 12 segundos para um e 14 segundos aqui, 16 segundos para o outro, então é uma diferença irrisória, tá? 3 segundos de diferença, 4 segundos de diferença, não vai fazer diferença nenhuma na sua jogatina se você tem um NVMe. Isso não daria um motivo real para você comprar um NVMe, desembolsar mais dinheiro para comprar um NVMe, que isso aqui é ridículo, tá? Essa diferença aqui. O próximo jogo, God of War. Vamos ver se faz alguma diferença, né? Ele que já é um jogo mais pesado, você precisa de uma placa de vídeo um pouco melhor para rodar em gráficos mais altos. Talvez tenha uma diferença ou não, né? Pelo menos nos 2 primeiros jogos não teve diferença praticamente nenhuma. Esse jogo que é um baita jogo da Sony, pelo menos o primeiro. Eu vou zerar esse jogo em breve, que ainda não zerei esse jogo, mas pelo jeito aqui, pelo menos na inicialização do menu, não tem diferença nenhuma pro NVMe e também pro SATA. Vai iniciar o carregamento aqui do menu inicial e eu também vou deixar carregando até o jogo. Então 40 segundos para um e 41 segundos para o outro, tá? Praticamente diferença zero um para o outro, então não vai ter diferença nenhuma no carregamento inicial do jogo, pelo menos aqui no God of War, não vai ter. E eu também vou deixar aí rolando para ver a inicialização do jogo, para ver qual carrega primeiro até a parte que você vai jogar, né? Até a parte da gameplay, porque até o menu é uma coisa, agora eu quero ver até onde você começa a jogar, se vai ter uma diferença do jogo. E parece aí que tivemos praticamente um empate técnico. Na verdade, parece que o SATA venceu aqui essa disputa com 14.2 segundos versus 16.7 segundos, quase 17 segundos para o NVMe. Perdeu aqui nessa disputa até a gameplay. Então você percebe que o NVMe para jogo SATA não tem diferença praticamente nenhuma. Isso não faz uma pessoa desembolsar dinheiro ou jogar o SSD no lixo. E bom, resumindo tudo, o que mais me impressionou foi a transferência de arquivos, a velocidade que o NVMe tem em relação ao SATA em arquivos grandes. Isso faz muita diferença para você fazer transferências de arquivos, para você que trabalha. Isso vai ser muito melhor para quem trabalha com o computador, ter um NVMe instalado aí na sua máquina, que vai fazer uma diferença demais. Estamos falando de vários e vários minutos, estamos falando de 5 minutos de diferença para fazer uma transferência, por exemplo, de 40 GB. Eu, por exemplo, que trabalho com edição de vídeo, trabalho aqui gravando vídeos aqui pro YouTube, isso faz uma real diferença para mim. E eu não percebia isso, tá? Eu, sinceramente, eu nunca tinha feito esse teste comparativo para ver essa diferença tão grande e eu fiquei até assustado. E agora eu vou até repensar aqui em trazer um outro NVMe para utilizar no meu computador de edição, não deixar só no meu computador secundário, porque vai ser um quebra-galho demais para mim. E se você tiver uma oportunidade de comprar também um
NVMe, compra um NVMe porque vai fazer uma grande diferença e eu pude provar pra você. Resumindo, você deve jogar o seu SSD SATA no lixo? E é claro que não, né? Não precisa jogar no lixo. Se for jogar no lixo, envia pra mim que eu vou agradecer muito. Pode enviar pra mim no meu endereço, mas brincadeiras à parte, você pode deixar o SSD também instalado no seu computador para você ter mais armazenamento, igual na época do HD, por exemplo. Eu tenho um HD no meu PC secundário para armazenar fotos, vídeos, enfim. E em relação a load de jogo também tem uma pequena diferença, mas o que mais impressiona é em transferência de arquivos. Isso sim que vai ser o grande diferencial. Mas diz aí, você depois de ver esses testes, você vai investir num NVMe que está basicamente o mesmo preço de um SATA ou não? Você vai continuar com o seu SATA? E diz aqui nos comentários qual é a sua configuração, qual é o seu armazenamento, se você já utilizava um NVMe e qual está sendo a sua experiência com ele, que eu quero saber. No mais, fica com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo, inscreva-se no canal para você não perder mais vídeos como esse que eu faço comparativos e ensino a você a comprar certo o seu hardware barato. Fica com Deus e tchau!